Irmãos, antes de iniciar aqui essa palavra que eu quero estar trazendo lá em Marcos, mas eu quero estar fazendo um comentário aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, que fala assim, ó, o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala assim, todo mundo fala assim, todo mundo conhece, né, esse versículo, mas será que todo mundo tem essa fé que Hebreus está falando? Será que todos nós temos? Não, nós não temos. Nós precisamos dessa fé, né? E tem um versículo que todo mundo sabe. Você fala assim, irmão, fala esse versículo, todo mundo sabe, né? Mas nós temos que aprender a usar esse versículo, essa palavra, que ele fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Irmãos, olha o tanto que isso aqui é forte. É a prova, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Quantas vezes nós entramos num processo de oração por algo que nós precisamos, por socorro, por alguma coisa que a gente está pedindo para Deus, e aquilo não vem, aquilo está demorando. Quantas vezes, irmão? Se eu perguntar para você, pastor, eu estou nisso. Eu também estou, irmão, nós todos estamos, não é assim? Tem coisa que você ora e vem assim, né? Outras demora. E eu entendo isso, irmão, que é o tempo de Deus trabalhar na nossa vida. É o tempo que Ele sabe que vai ser necessário para fazer uma obra no nosso coração. Se Ele entregasse tudo assim, será que a gente estaria orando, irmão? Será que a gente estaria ali jejuando, chorando aos pés dEle, clamando? Sabe, Deus conhece a nossa estrutura, irmão. Irmão, nós somos seres humanos, falho, cabeça ruim, mal, muitas vezes, sabe, olhamos situações e achamos, né, que temos sentimento que não é para ter, a gente fica indignado com as coisas e às vezes, irmão, eu tenho falado muitas com Deus, nós estamos vivendo um tempo de tantas notícias ruins, que a gente fica tão indignado, não deixa o desejo de vingança entrar dentro do nosso coração, Pai, não deixa, só Deus, irmão, para não deixar, não é? Porque se a gente não vigiar, irmão, entra dentro do nosso coração. E você começa a desejar coisas ruins para aquela pessoa que causou o mal. E não é assim que nós temos que agir. Nós temos que orar para todos, nós temos que orar para o perdido, para o abandonado, nós temos que orar para o que está sofrendo, orar para aquele que fez coisas erradas, aquele que matou, aquele que roubou, aquele que está preso. Nós temos que orar para todo mundo. Jesus nos ensinou isso. Sabe, eu estava aqui louvando esse louvor, a bondade de Deus. Eu falei, Senhor, põe essa bondade dentro de nós. Põe essa bondade no nosso coração, Pai. Põe essa bondade dentro do nosso coração. Nos ensina a ser melhores, nos ensina, nos molda, né? Porque é só por Deus, irmão, só por Deus que nós somos um pouquinho arrumados, né? Eu digo assim, um pouquinho arranjado, né? Nós vamos, Deus, o Espírito Santo vem, vai nos exortando, vai nos arrumando. A partir do momento que eu reconheço que eu preciso e eu deixo Ele trabalhar. Porque se eu achar que eu estou bom demais, que eu já converti, não, opa, aqui tá bom. Ele não trabalha não, viu, irmão? Deus quer a pessoa que se humilha diante dEle, para que seja exaltada, né? Porque Deus quer que nós se humilhamos diante dEle, diante do Senhor. Porque se nós não se humilhar diante do Senhor, irmãos, o diabo vem e nos humilha, tá? Por conta da nossa prepotência, por conta da nossa negligência, das nossas falhas. Então o Senhor, irmão, o Senhor nos chama. Então Ele fala que a fé, irmãos, e aqui eu vejo isso aqui, a prova das coisas que não se vê. Você não está vendo, irmão. Tem hora que você começa a orar para o seu filho, para alguém, para se converter, e você olha e fala, meu Deus do céu, mas parece que esse negócio piorou, ué. Quantas vezes acontece isso, não é? Parece que esse negócio virou ao contrário. Parece não, irmão, de início vira mesmo, sabe, você parar e desistir. Mas o que nós temos que falar? Nós temos que abrir a nossa boca. Nós temos que declarar para o céu ouvir, para o inferno ouvir também. Eu não vou desistir, Satanás. Se você estiver pensando que você vai se levantar contra a minha vida e vai tirar minha força de orar, você não vai fazer isso, porque eu não vou permitir. Porque é nós que permitimos agir dele na nossa vida, irmão. Quando eu não permito, ele não age. Eu não permito, através da minha autoridade, através da minha oração, da minha busca, da minha santidade, da minha reverência em Deus. É assim que eu tenho que agir. E às vezes, irmão, não vou falar para você que não dá desânimo, não dá sim, irmão. Não pensa que eu sou pastor, eu sou super alguém, não sou não.
Tem hora que bate, mas mesma hora que bate, irmão, você já levanta assim, irmão, do chão e fala: peraí, Satanás, você sai da minha frente, porque eu não vou desistir de orar, eu não vou desistir de clamar, eu não vou desistir de buscar essa bênção, porque eu sei que Deus está no controle da minha vida. E é isso que nós temos que fazer, irmão. Muitas vezes nós jogamos a toalha, nós desistimos, nós partimos por outro lado. Aqui não vai dar, né? Vamos para cá, não é? E nós vamos deixando as coisas acontecer, sabe? O Senhor nos chama com ousadia, Ele fala que nos deu autoridade, irmão, e nós precisamos dessa autoridade. E aqui no versículo 2 ele fala assim: porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Por ela os antigos alcançaram o testemunho. Quem que ele está falando dos antigos? Nós não vamos ler mais. Está falando de Abel, está falando de Moisés, está falando dos pais de Moisés, está falando de Noé, está falando de Abraão, está falando de Raabe, está falando daquelas pessoas que através da fé alcançaram obras miraculosas, que os olhos dos homens olhavam aquilo e falavam: não é possível que isso aconteceu, tá? Marabri, tá, irmão? Coisa maravilhosa, coisas de Deus acontecendo, comida descendo do céu, coisas gloriosas o Senhor fazendo. Então, através da fé que eles alcançaram, né? O dilúvio que Deus fez na vida de Noé, através da fé, esse homem ficou ali, mais de 100 anos fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Irmão, se nós ficássemos aí, né? Não estou falando 100 anos, não, que nós não vivemos nem 100 anos, né? Mas se nós ficasse aí uns 10 anos fazendo aquilo que Deus lá no Machadinho, hein? Tentando fazer alguma coisa ali, irmão, desistia tudo no meio do caminho, né? Acho que não chegava nem no 5. Esse homem foi um homem de fé, e está aqui, e hoje é eu e você, hoje é nós, através da nossa fé. E outro versículo que eu quero encerrar aqui para passar lá para outra palavra, é o versículo 6, que ele fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus. Pastora, mas eu tenho fé. Tem, irmão? Que fé que você tem? A fé que nós temos que ter é aquela sobrenatural. Sabe a fé que chama a atenção de Deus? Sabe a fé que ali no passado, quando Jesus caminhava ali, ele, através da fé daquelas pessoas, nós vamos ver aqui, dentro da palavra, chamava a atenção de Jesus olhar para o meio de uma multidão todinha tocando nele, e ele não via ninguém ali, a não ser uma pessoa de fé. Aleluia! Uma pessoa de fé. Isso é fé, irmão. Isso é fé que Jesus espera de mim e de você. Que essa fé venha ser lacrada, que ela venha ser tocada, enchida no seu coração nessa noite, o meu e o seu, que nós todos precisamos dessa fé, tá? Nós não recebemos porque nos falta fé. E aqui em Marcos capítulo 5, abre lá a tua palavra, eu vou estar lendo, vou ler aqui a partir do versículo, vou ler do comecinho aqui, 21, tá? São milagres que Jesus fez através da fé, através da fé. A fé, irmão, não é eu dizer: pastor, eu morro de fé, né? Olha, gente, falei, morro de fé, né? Nós estamos explodindo de fé. Fé é o que fala é igual o amor, né? Atitude. Amor, não adianta eu falar que eu amo se eu não tiver atitude. Não vai adiantar. Fica só aqui, né? E a fé é a mesma coisa. A fé é a atitude que eu tenho que ter. Atitude de fé. Senhor, o Senhor está vendo, Pai? Senhor, usa autoridade, seja objetivo na sua oração. Esse dia o Senhor estava falando claro comigo, falando que seja objetivo. Por que vocês não é objetivo? Por que vocês ficam clamando? O que vocês querem? Deus sabe, mas Ele quer que você aprenda a orar. Ele quer que você aprenda a buscar, que você aprenda a reivindicar, que você use a autoridade que Jesus te deu e ordenar que o mal vá embora. Deus eu sirvo, Deus eu clamo, Deus eu me submeto, Deus eu me inclino diante dele. Mas o Satanás, em nome de Jesus, eu ordeno que ele saia da minha vida. Em nome de Jesus, na autoridade que Jesus nos deu, irmão. É uma coisa, tem nada a ver com a outra, é tudo muito separado. Deus, nós somos servos do Senhor, nós servimos ao Senhor, né? E às vezes a gente fala essa palavra, e a pessoa fala: está dando ordem para Deus. Não é ordem para Deus. Não é isso. E aqui diz assim a palavra do Senhor: e passando Jesus outra vez, deixa eu colocar esse óculos aqui que eu acho que neblinou aqui. Oh Deus. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés
E rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Irmãos, diz a palavra de Deus que Jesus estava no meio de uma multidão. E veio um homem principal da sinagoga, era um homem importante, Jairo. A primeira coisa que esse homem fez, na hora que ele chegou, o que ele fez? Ele não se importou com a posição dele, ele não se importou como ele era um homem principal da sinagoga, não, ele prostrou, ele adorou a Jesus. A primeira coisa, a hora que ele chegou, a adoração é o momento onde eu me prostro e eu reconheço que Ele é o Deus e eu sou o servo, e eu estou ali como servo, adorando e prostrando aos pés de um Deus poderoso, que pode realizar e vai realizar aquilo que eu fui buscar. É isso que acontece naquele momento. Ele não se importou, e ele foi desesperado, irmão, dizendo que a filha dele estava doente, muito doente, né? Então o que ele foi? Venha e lhe impõe as suas mãos, para que ela sare viva. Irmãos, aquele homem viu, sabia que Jesus estava ali, e as notícias andavam, caminhavam de um para o outro, que Jesus fazia milagres, maravilhas ali no meio, e eles ouviram e eles iam até a multidão para encontrar com Jesus e receber desse milagre. Esse homem estava em desespero, irmão. Quantas vezes nós estamos em desespero, irmão, ali, né, para receber algo do Senhor, mas nós não sabemos, irmão, chegar diante do Senhor. Se prostra diante de Deus, se renda diante do Senhor. A hora que você se prostra e renda diante dele: Senhor, eu não posso ser nada sem o Senhor, Pai. Se não for o Senhor, irmão, sabe o que é que muitas vezes a gente não recebe, mas a gente não sabe nem orar. A hora que vai orar, ainda ora tudo errado, sem reverência. Sabe, chega ali, já vai pedir, não adora, não reconhece a grandeza do Senhor. Nós vamos orar, ir ali para as orações do Antigo Testamento, dá uma lida lá, oração de Neemias, aquelas orações ali, você vê a forma que eles iam orar. Eles reconheciam a grandeza, eles reconheciam o poder, a soberania, que ele governava todos os governos e reinos, que estava tudo na mão dele. E depois eles iam com a palavra, tá? Com a palavra. Muitas vezes nos falta a palavra de Deus, não é a minha palavra, irmão, a palavra de Deus. Apresentar diante do Senhor, eles iam com a palavra para poder orar e clamar ao Senhor. E ele fala: e rogo-me, né, que venha, e coloca as mãos. Aquele homem tinha certeza: eu vou encontrar com Jesus. E ele vai colocar as mãos, vai vir em casa, vai pôr as mãos da minha filha, porque ela estava muito doente, não tinha como ele levar ela ali. E ela vai sarar e vai curar. Ele tinha certeza, irmãos. Quando você for para o Senhor, prostrar diante dele, coloca na sua mente, no seu coração, que você vai com certeza de receber o seu milagre. Amém? Que aquilo que está morto, que está doente, vai ressuscitar e vai ter vida. Em nome de Jesus, irmão. Não vai com o joelhar, por joelhar e orar, não. Senhor, eu estou indo lá para o meu quarto agora orar, Pai. Mas eu vou com certeza, porque eu sei que eu não vou falar sozinho. O Senhor está ouvindo a minha oração. Começa a mudar essa posição, irmão. Esse momento de oração com Deus, sabe? Vai mesmo, mas vai com certeza. A fé é a certeza das coisas que eu estou esperando. Não foi isso aqui? Vamos relacionar essa palavra junto com isso aqui, com esses milagres que nós estamos vendo. E foi com ele, e seguiu a uma grande multidão que o apertava. E ali Jesus foi. A hora que ouviu o desespero daquele homem, Jesus foi com ele. Foi com ele. Está andando ali no meio daquela multidão, né? E naquela multidão, no meio daquela multidão, irmão, e era gente, hein? E era gente que apertava Jesus daqui e dali, né? Eu quero mais, eu quero encostar nele, eu também quero. Imagina, né, gente? Como que era, né? Aquela coisa ali, né? E certa mulher, irmão, naquele mesmo momento ali, ó, havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo, tá? Quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Porque dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha o que essa mulher veio. Olha o que eu estou falando para você, irmão. Quando a gente for para a oração, não vai, agora é hora de orar, né, Márcia? Eu vou lá orar, não é? Não, né? Vou lá orar, está na hora de eu orar, deixa eu lá orar. Não, olha aqui. Ela ouviu falar e ela pôs no coração dela: se eu tão somente tocar, eu serei curada.
Imagina que aquela mulher, irmãos, e naquela época uma mulher dessa, diz a palavra aqui, nós lemos aqui, ó, que ela fazia 12 anos. Você imagina a situação que essa mulher estava. Essa mulher não podia morar dentro da casa dela. A Bíblia não fala que se ela tinha marido, talvez ela tinha até um marido importante, uma pessoa ali, né, daquelas pessoas importantes da época. Aqui não fala, tá? Aqui eu não posso dizer, eu não posso ir para estudo, né, ali, coisa de estudiosa e falar, mas aqui na palavra não fala nada disso. Só fala que ela sofria, quer dizer que ela tinha as coisas também, que ela vendeu, que ela gastou tudo para tratar dessa enfermidade. Ela não conseguiu ficar liberta. Ela não conseguiu. E naquela época, quando uma mulher tinha esse tipo de sangue, de fluxo de sangue, ela tinha que ser isolada de toda a população, de toda a comunidade, inclusive de dentro de casa, tá? Os filhos, tinha que largar tudo. Não, você que é mãe, largar sua casa e ir para um lugar, para uma caverna, hein, Rosana? Imaginou? Imaginou, Jenny, você largar seu petitinho e ir para uma caverna? Lá de pé, já imaginou, gente? Pensa nisso. Eu gosto, quando eu vou para a palavra, eu gosto de trazer para a gente imaginar, né? A trazer para a gente. Imagina, gente, vocês largar as mães, né? Valdete, Denise, as mães largar assim, ó, e olhar assim, e falar, meu Deus, já pensou? Você largar assim tudo e tem que ir. Porque se não fosse, irmão, seria pior, porque seria apedrejado, né? Ali todo mundo não podia, contaminava a família. Isso era conforme a lei de Moisés, então tinha que obedecer, não podia fazer errado, fazer diferente. Imagina o sofrimento, já não bastasse a doença, a enfermidade, ainda o isolamento, tá, gente? O isolamento. Mas isso não deixou essa mulher perder a fé. Esse sofrimento não deixou essa mulher desgovernar e se entregar à morte e esperar ali para morrer. Não. Quando ela ouviu falar de Jesus, peraí, né? Imagina que ela jogou um paninho na cabeça, né? Para ninguém ver que era ela, né? Porque ali eu acredito que muitos conheciam, né? Poderia conhecer. Jogou ali, tampou ali suas vestes e saiu, né? Imagina do jeito que ela saiu, irmão. Tinha força não. Para ir rápido, a gente não sabe se era longe, se era perto, né? Mas ela saiu. Eu vou lá. O mestre está passando por ali. E eu vou lá e vou receber a minha bênção. E ela, olha o que ela dizia dentro do coração dela. Se eu tão somente tocar, ele não precisa nem me ver. Ele não precisa pôr a mão na minha cabeça. Ele não precisa orar 5 minutos, 10, 20. Ele não precisa me ver, não precisa pregar. Mas se eu ir lá e fazer isso, ó, tocar no pano do vestido dele, eu serei curada. Olha para vocês verem que fé, que coisa linda. Falei, Senhor, coloca essa fé dentro do nosso coração, Pai. Ensina nós a ter fé, ensina nós a buscar o Senhor, né? E chamar a atenção do Senhor através da nossa fé. Porque essa fé, irmãos, é aquela fé de Hebreus 11, tá? Não é eu falar, eu tenho fé em Deus. Se você sair para a rua e pegar um gravadorzinho e falar, deixa eu gravar aqui para ver quantas pessoas, né? Quantas pessoas têm fé em Deus? Se você perguntar para 10 mil pessoas, capaz que os 10 mil vai falar que tem, né? Dependendo do lugar, você vai falar que tem, não vai? Vai falar que tem. Tem, lógico que eu tenho. Mas não é essa fé que o Senhor quer. Ele quer a fé que chama a atenção dele. Ele quer a fé que move o braço de Deus. A fé que, onde todos que dizem que têm fé, ele olha do céu e fala assim, opa, achei alguém diferente. Oh, glória, aleluia. Já pensou, irmão? Olhar para você, achei alguém diferente. Achei uma fé diferenciada. Achei uma fé sobrenatural, tá? Vou ter que mover ele agora, entregar e fazer um milagre e responder. Amém, irmãos? Isso. E diz a palavra do Senhor no versículo 29. E logo, e ela tocou, né? Se eu tão somente tocar, né? Eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentia o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e diz, quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver a quem fizera isso, né? Ele estava olhando, irmão, e ali ele andando, e ele olhando, quem me tocou, Pedro? Ô João, quem me tocou? Filipe, quem me tocou? Sabe ali, ô Mateus, quem me tocou? Sabe, irmãos, mas quem tocou, mestre? Todo mundo te toca. Olha para vocês verem, gente.
a resposta deles. Todo mundo te toca, mestre, como é que nós vamos saber quem te tocou? O que o senhor está perguntando? Acho que eles pensaram, o que o mestre está falando, né? O que o mestre está falando? O que você está falando? A gente fala assim, o que você está falando, né? Todo mundo te toca. E aí ele volta e fala, quem tocou as minhas vestes? E ali os discípulos, quem te tocou? Então a mulher que saía o que lhe tinha acontecido, e o versículo diz assim, ó, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe diz, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, irmãos, isso é algo lindo que você vê assim, ó, ela tocou, você percebe, irmãos, que foi assim, ó, sabe, nas costas. Como Jesus é o Filho de Deus, e ele sentiu naquele momento, não é porque ele é o Filho de Deus que ele sabia que alguém tinha tocado nele, ele sentiu sair no poder dele, que a hora que eu toco em Jesus, com a minha fé sobrenatural, eu busco, é como um imã, né? Eu busco essa virtude, eu busco esse poder. Ela precisava do poder para curar, ela precisava do poder da restauração da saúde dela. E ali naquele exato momento, a hora que ela toca os vestidos de Jesus, foi liberado aquela unção de cura. Ele fala, quem me tocou? Quem me tocou? Alguém te tocou. Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder, né? Tem o evangelho também de Mateus que fala, Mateus 9 e Lucas 8, fala que de mim saiu o poder. Alguém me tocou diferenciado. Aleluia. Amém, irmãos? Alguém me tocou diferenciado. Você imagina que quando Jesus estava andando, irmão, que quando diz a palavra do Senhor, que quando ele estava andando ali, ó, levando, pregando, né? E diz que aquele homem, aquele baixinho Zaqueu, subiu na árvore. Você acha, irmãos, que não tinha um monte de gente tentando ver Jesus, subindo um monte de trem para olhar? Mas aquele homem chamou a atenção de Jesus. Era um homem perverso, maldoso, iníquo. Mas Jesus olhou naquele momento a fé que teve no coração daquele homem. Sabe, o desejo de receber de Jesus, o desejo de ser alcançado por Jesus, é o que Jesus viu naquele homem, algo que chamou a atenção. E a mesma coisa essa mulher, a hora que, se eu tão somente tocar, eu serei curada. E naquele exato momento que ela tocou, ela recebeu a cura. E Jesus falou, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga, terminando aqui, né, irmão? E a quem dissera, a tua filha já está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, sendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas. Está com medo, irmão, do quê? Está com medo do quê? Vai orar, crente, vai crer. Ah, pastor, mas eu estou com medo. Vai crer, vai orar. Está com medo do quê? Com medo do que possa vir, do medo do que vai acontecer? Vai crer, não temas, crê somente. E ele falou, não crê. Ele ouviu eles falando, o que vocês estão incomodando o mestre? Para quê, Jário? Você está chamando o mestre, a filha já morreu. Ela já tinha morrido, irmão, estava morta, né? Não incomoda o mestre. E aí o que Jesus falou? Não temas, crê somente. Talvez o que você está buscando, irmão, está igual a filha de Jário, já morreu, já acabou, daqui 2 dias está fedendo, nem 2 dias vai, né? Já acabou. Mas creia somente, não temas e creia, tá? E vai tocar em Jesus, vai buscar Jesus, vai buscar o seu milagre, você vai receber, amém? Você vai receber e vai tomar posse dele. Essa palavra que o Senhor coloca, que o Senhor fala forte conosco hoje. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. O que está dizendo isso aqui, irmão? O que Jesus está falando? Eu entendo que chegou ali, irmãos, acredito que estava aquele alvoroço de gente ali, né? Porque a menina tinha morrido. Ele não permitiu que ninguém fosse com ele ali. Vocês ficam aqui. Eu acredito que a hora que chegou, vamos pensar assim, chegou numa distância ali, vocês ficam aqui, não é para ninguém entrar. Eu só quero Pedro, Tiago e João. Por que ele quis esses 3 homens? Eram os 3 mais próximos dele. Aqueles que tinham o mesmo propósito, tá? Tá buscando um milagre impossível, irmão? Não fala com quem não crê não, viu? Vai atrapalhar. Abra tua boca não, ó.
Fala com quem possa te ajudar e ter o mesmo propósito que você. Te ajudar nessa oração. Amém? Aqui Jesus foi o quê? Uma sabedoria muito grande, né? Não quero ninguém comigo. Porque esse povo não crê. Já falou que ela já morreu. E ela não morreu, eu vou lá, né? E Jesus aceitou somente esses 3 homens. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Irmãos, olha que interessante, ó. Aquele povo, tudo aquele alvoroço. E eles ali falando, né? Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Ela está dormindo. Eles riram dele. Eles riram dele. Tá vendo por que nós temos que falar com quem tem o mesmo propósito? Com quem tem a mesma fé? Eles riem, eles vão rir. Mas você está buscando isso aí? Imagina, a cura disso aí? Isso é doença de velho, isso é doença da idade. Isso aí, o irmão deu, o fulano deu, o pai deu, o bisavô deu. Isso é maldição de hereditariedade, viu, irmão? Isso é maldição. E você pode quebrar ela na sua vida, na sua descendência, na sua casa. Quando você aceita Jesus, você pode, você deve, em nome de Jesus, rejeitar isso. Isso aí, irmão, é quando a gente aceita as coisas na vida da gente. Nós não podemos aceitar. E aqui, o que ele falou aqui? Que Jesus falou, ó. E ele tomou consigo o pai. Quem que mais queria essa filha viva? O pai e a mãe, não é? Pegou o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João, e entrou para dentro de casa e pôs aquele povo para correr. Tipo assim, ó, vocês vão para lá porque... Gente incrédula aqui eu não quero não, né? Gente que não crê eu não quero aqui não. Irmãos, é qual o negócio? Você vai fazer uma visita, vamos lá orar, né, irmão? Nós vamos orar para a irmã que está lá precisando de oração, está doente. Aí eu levo uma irmã que não crê. A hora que eu estou orando, isso, pastor, eu estou ficando doido. Você não tem cura? Na cabeça dela está lá. Ixi, olha isso aí. Que é isso? Irmão, entendeu? É o mesmo propósito, é a mesma fé. Para a gente juntar, fazer uma junção, tá? E receber o nosso milagre. Em nome de Jesus. E aqui o Jesus entrou lá, irmãos, e pôs aquele povo tudo para lá. Vocês vão para lá, porque incrédulo aqui tá precisando não, né? Vão somente pessoal. Olha para você ver a quantidade, hein, gente? Pai e mãe. Jesus era conhecedor, né? Jesus sabia. Jesus é o Filho de Deus. Ele sabia. Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. Imagina o tanto de gente que tinha ali, né? Teve mais ninguém que entrou. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. E disse-lhe que ele desse o de comer. Né? Jesus viu que ela precisava de alimentar, né? Naquele momento. Imagina, o povo ficou tudo doido. A filha de Jairo estava morta. Olha ela aqui, gente. A filha de Jairo está aqui, andando aqui, ó. A menina levantou. A menina está aqui, ficaram todos assombrados, né? Pessoal, o morto levantar, fica mesmo, né? O morto levantar, fica todo mundo, né? Então vai tornar assusta. Mas é um milagre que Jesus fez através da vida através da fé desse povo. Esse homem foi atrás de Jesus, ele o adorou. Essa mulher do fluxo de sangue foi atrás de Jesus, tendo a certeza da vitória, tendo a certeza, se eu tão somente tocar eu serei curada. Então aqui, irmão, você vê que foram 2 milagres, né? Aí você pode dizer, pastora, mas isso aí foi Jesus que fez, quando Jesus estava aqui na terra, pastora, né? E hoje, irmãos, a palavra de Deus fala assim, que aquele que crê, fará as obras que Jesus fez, e ainda farão maiores ainda. Amém? E aqueles que crê verá a glória de Deus. Aquele que crê vai ver a glória do Senhor, né? Aquele que crê vai ver a glória do Senhor. O Senhor vai ver a glória do Senhor. Nós vamos ver como? Através dos milagres, através desse poder que o Senhor realiza e opera nas nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Deus seja louvado. Que você grave essa palavra no seu coração
E que a hora, o momento que nós formos à oração, o momento que nós formos buscar do Senhor em oração, em clamor, que nós façamos dessa forma. Senhor, eu estou indo, Pai, mas Pai, eu vou orar e eu creio já na minha vitória. Como essa mulher disse, se eu tão somente tocar, se o Senhor falar, Jesus, colocar a mão sobre a minha filha, ela vai sarar, ela vai ser curada. Amém? Tendo a certeza da vitória. E se tiver dúvida, irmão, não adianta. Tiago fala, orar com dúvida não resolve, não recebe. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus.